E aí, fera, tudo certinho? Um vídeo de revisão disponível já para vocês. Vamos revisar nesse vídeo a aula 16, a nossa última aula, que foi referente ao módulo 2.2 do livro 2, beleza? Vamos lá, nessa aula a gente aprofundou o conceito de onda eletromagnética e a gente viu todos os fenômenos associados à onda eletromagnética e à onda mecânica. Lógico, ainda faltam alguns fenômenozinhos que a gente vai ver que são exclusivos para ondas sonoras, e tem um fenômeno que a gente ainda encaixa ele em ondas eletromagnéticas, mas não é tão importante assim. Mas a gente vai falar, ainda tem esses fenômenozinhos mais à frente. Mas vamos revisar o que a gente viu na aula passada. A gente definiu onda eletromagnética na primeira aula, e nessa última aula a gente aprofundou mais um pouco. A gente viu a gente analisou o espectro visível, a gente analisou o espectro geral da onda eletromagnética, certo? Lembrar que a onda eletromagnética ela é transversal, ela é formada por dois campos, um elétrico e um magnético, que são perpendiculares entre si e variáveis, beleza? Lembra que a onda eletromagnética ela tem a velocidade constante no vácuo, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, e quando a gente vai para um meio diferente do vácuo, a velocidade da luz ela é menor do que a velocidade máxima que ela teria no vácuo ou no ar, beleza? E quanto maior for a frequência de uma luz, menor é a sua velocidade. Evite comparar frequência luminosa com frequência sonora, certo? Vários alunos durante a semana falaram comigo errando esse conceito, querendo comparar frequência do som com frequência da luz. Cara, são coisas totalmente diferentes. A frequência do som é muito inferior à frequência da luz, certo? E a velocidade da luz é muito superior à velocidade do som. Então evite comparações, ok? A não ser que a questão venha comparar. E aí sempre lembre, a luz sempre vai ter grandezas ondulatórias muito maiores do que o som. Tanto a frequência é maior, como a velocidade é maior, a amplitude é maior também. Só que a gente também tem que considerar que o comprimento de onda é a única coisa em que no som o comprimento de onda é maior do que na luz. É a única coisa, certo? Mas evite essas comparações, evite comparar luz e som, certo? Beleza. Vamos relembrar rapidamente o espectro da onda eletromagnética. Lembra que eu dividi em três grandes grupos. Ó, primeiro grupo, segundo grupo e terceiro grupo. Rapidamente, para a gente não perder muito tempo, o primeiro grupo são aquelas ondas não ionizantes. São ondas, são luz do mesmo jeito, certo? São luzes do mesmo jeito, só que são invisíveis ao olho humano, têm baixa frequência e são utilizadas para transmitir informação à esquerda do vermelho, certo? Esse primeiro grande grupo, que começa justamente com a luz infravermelho e aí vai decrescendo a frequência, decrescendo a energia e subindo o comprimento de onda. A gente tem o infravermelho, depois tem os micro-ondas, depois tem as ondas de rádio, certo? No micro-ondas a gente pode incluir, não é só o aparelho de micro-ondas não, certo? O micro-ondas ele emite micro-ondas no seu interior. Mas na onda de micro-ondas tem o radar, tem a TV, tem telefonia móvel, certo? 3G, 4G, 5G. E à esquerda já começa as ondas de rádio de baixa frequência, que são as ondas AM, FM, ondas de rádio amador e por aí vai. Lembra só uma coisa importante, que quanto maior o comprimento de onda, maior o poder de propagação dessa onda, certo? Mais longe ela vai, tranquilo? Isso a gente explica pelo fenômeno de difração, né? Não sei se tu lembra que eu falei isso em sala, que pelo comprimento de onda ser alto, ela tem o mesmo tamanho dos obstáculos que ela vai desviar, certo? A gente vai ver isso em difração, revisar, né, no caso em difração rapidamente, mas só para a gente já ir relembrando. E também lembra que o segundo grande grupo, que é o do meio, são as luzes visíveis, certo? Ela começa com o vermelho e termina com o violeta. O ser humano ele só consegue ver essas duas cores, entre essas duas cores, desculpa, entre essas duas cores, do vermelho até o violeta. Ele consegue também enxergar o que tem ao meio, né? Que seria o laranja, o amarelo, o verde, o azul e por aí vai. Tranquilo? Beleza. À direita do violeta tem um terceiro grande grupo, que aí é um grupo muito preocupante, porque é um grupo onde existem radiações ionizantes. O poder de ionização de uma radiação é a capacidade que ela tem de arrancar elétrons de um núcleo, certo? Alterando a sua composição química, e aí, se isso for feito numa célula de, por exemplo, de um humano, que a gente tem a fita genética, o DNA, se a gente retira um elétron dessa célula, dessa célula, não, da fita do DNA, a gente pode gerar uma informação defeituosa por meiose. A gente consegue ter uma
uma divisão maior, uma multiplicação, desculpa, uma multiplicação maior de células, gerando tumores cancerígenos e por aí vai. E a depender da célula que ela entra em contato, a gente pode até gerar cânceres muito mais severos, enfim, mas é uma característica biológica. Depois pesquisem para vocês aprofundarem mais nisso, ok? O Enem pode cobrar isso de vocês. E lembra, falando desse terceiro grande grupo aí das radiações ionizantes, eu divido ao meio esse grupo. Eu vou falar do UV e falar do alfa, beta, X e gama, certo? Lembra que o UV a gente divide em UVA e UVB. O UVA tem um maior poder de penetração, mesmo tendo uma frequência menor do que o UVB, ok? Beleza? Então o UVA penetra mais. Então ele pode chegar ele pode estar na epiderme, na derme e na hipoderme, certo? Ele pode chegar até na hipoderme, lá mais fundo, certo? Na pele. E isso pode gerar um câncer mais interno, certo? Enquanto que o UVB ele consegue apenas atingir a camada da epiderme, certo? Que é a camada mais superior que existe. Então ele pode causar vermelhidão, pode causar queimaduras, pode causar até um câncer de pele mais superficial, certo? Mesmo ele tendo mais frequência, mais energia, ele não consegue penetrar tanto, ok? Mas quando a gente vai para o alfa, beta, x e gama, quanto maior a frequência, certo? Que à direita a frequência é maior, quanto maior a frequência, maior o poder de penetração, tranquilo? Para essas quatro radiações aí. A alfa ela tem muita massa, o beta ela é considerada quase que um elétron, né? Ela não tem massa. E a radiação X e gama elas não têm massa e elas penetram muito bem, elas têm muita energia, certo? Então elas conseguem ionizar muito bem células internas. Tecidos moles têm muita afinidade com o raio-x, ok? Então a gente usa o raio-x também para geração de imagens, certo? Então lembra que existem várias aplicações, certo? O X e o gama eles são muito presentes na medicina, certo? Na medicina radioativa. Até a medicina de imagens, a medicina de tratamento, radioterapia. Então, muita coisa a gente consegue aplicar. Então, pesquisem, tentem aprofundar mais um pouquinho na biologia desses raios para que vocês consigam ter fundamentos para resolver questões. Beleza, fera? Lembrando que aqui eu estou analisando só o espectro físico, certo? Beleza. E para a gente finalizar, lembra que essas radiações elas são emitidas por isótopos radioativos. Essa radiação ela não surge do nada, ela surge por decaimentos de elementos radioativos, certo? Um elemento radioativo muito energético, ele cai para uma molécula mais estável, liberando energia, certo? Ou então por processo de fissão e fusão nuclear. Fissão é a quebra de uma molécula, a gente bombardeia com nêutron, a gente libera essa energia, e a fusão nuclear é quando a gente pega elementos menos energéticos e une numa molécula maior, certo? E essa união libera muita energia também, muito mais que a fissão. Tranquilo? Isso aí a gente já está em química, mas tentem pesquisar, ok? O conselho que eu dou a vocês é tentem pesquisar e se tiver dúvida, conversem comigo, beleza? Vamos lá para a próxima etapa da aula. Fera, lembrando os fenômenos, lembra que a gente aprofundou bastante nesses fenômenos durante a aula, eu vou só revisar rapidamente. Teve dúvida, conversa comigo, ou então retorna na aula e dá uma olhadazinha, certo? Mas pode conversar comigo, pode mandar dúvida para mim. Cara, lembra que ressonância é quando uma onda ela transfere sua máxima energia para um corpo, um receptor dessa onda, certo? A gente em aula, no caso, eu usei o exemplo da TV, quando a gente conecta num canal, é porque a gente, ao selecionar esse canal, provoca com que a antena dessa TV, o circuito que compõe a antena dessa TV, entre em ressonância com a onda do canal que eu selecionei que está chegando, certo? Chegam todas as ondas, mas quando eu seleciono um canal, ele está entrando em ressonância apenas com a frequência daquele canal, beleza? Ou seja, a frequência está sendo toda transmitida para essa antena. Tranquilo, fera? Outra coisa importante também, a ressonância ela também pode acontecer com ondas mecânicas, com corpos mecânicos, certo? A gente pode, por exemplo, eu não falei isso em aula, mas falei isso no pré-aula, o vento, se ele tiver uma certa frequência, uma certa ondulação, e a gente constrói uma ponte sem se preocupar com a frequência fundamental dessa ponte, em algum momento o ar, o vento, esse movimento ondulatório do vento pode entrar em ressonância com a ponte. E aí a ponte vai se mexer que nem uma folha sendo levada pelo vento. Ela parece que nem massa tem. Então tem que ter muito cuidado com isso. Outro exemplo que eu citei em aula, esse não estava no pré-aula, mas eu citei em aula, é quando a gente tem um som muito forte, um som muito agudo e forte,
e ele entra em ressonância com a taça de vidro, tem até aí na tua tela. Se ele entra em ressonância com essa taça de vidro, ele pode quebrar a taça de vidro, porque quando ele entra em ressonância com o vidro da taça, o vidro da taça tenta vibrar na mesma frequência do som que está sendo imposto a ela. Então ela tenta vibrar e aí, como ela é uma parte sólida, ela acaba se rachando, quebrando, beleza? Então está em ressonância quando uma onda e o seu receptor eles vibram juntos. Existe uma máxima transferência da onda para o receptor, tranquilo? Beleza. Outro fenômeno que eu vi com vocês foi reflexão. Sim, e só para lembrar também que a ressonância ela explica como micro-ondas, o aparelho de micro-ondas ele trabalha, né? É a ressonância entre o sinal de micro-ondas que o próprio micro-ondas emite e a molécula da água presente no teu alimento. Eles vibram juntos, então o atrito da molécula da água com outras moléculas de água e com a própria composição física do elemento faz com que esse atrito libere energia e aí esquente o alimento. Tranquilo? Beleza. Reflexão, lembra que reflexão a gente tem reflexão da luz, a gente tem reflexão de uma onda mecânica, certo? A gente tem reflexão do som, onda mecânica e som. O som é onda mecânica, mas quando eu falo onda mecânica, eu estou falando de uma onda numa corda, certo? Beleza. Então, a reflexão na luz, a gente já estudou bastante, certo? É só lembrar que o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. A reflexão no som, a gente vai estudar no próximo módulo, certo? No módulo 2.3. E a reflexão numa corda está aí descrita para vocês na tela. É só lembrar, quando a extremidade for fixa, a onda está vindo à direita, a onda está vindo por aqui à direita, ela vem, ó, ela vem, bate aqui, quando ela bate nesse ponto, ela retorna, só que ela retorna com a fase invertida. Professor, o que é fase invertida? É a fase oposta ao que ela estava indo. A fase aqui na ida era positiva, porque estava para cima. Quando ele bateu e voltou, a fase é invertida, é negativa, ou seja, para baixo. Agora lembra, isso só acontece quando a extremidade é fixa, certo? Essa extremidade aqui, ela é fixa. Tranquilo? Beleza. E aqui, nesse segundo exemplo, a extremidade é móvel. A extremidade pode subir ou descer. Então, quando a onda vier e tocar nessa extremidade, eu tocou na extremidade, como a extremidade é móvel, ela sobe a extremidade e desce a extremidade. Então, a onda ela retorna com a mesma fase, certo? Com a fase para cima. Se estava positivo, ela volta positivo, a fase. Tranquilo que é para cima. Beleza? Simples. Outro fenômeno que a gente estudou foi a refração. Lembra que a refração na luz a gente já estudou bastante isso, então não vou nem falar, nem citar. Na aula eu ainda citei para vocês, só lembrando a lei de Snell. Aqui a gente vai mais rápido, certo? Então, ó, a refração, eu vou estudar basicamente a refração na corda e a refração no som, certo? A refração na corda, lembra que quando ela está passando de uma corda menos densa para uma corda mais densa, o que acontece? Na superfície de separação entre as cordas, a onda bate, uma parte passa e outra parte volta com a fase invertida, certo? Ó, eu vou botar até um mais e um menos aqui, só para a gente não ficar confundindo. Ela tá na fase positiva, certo? E ela vai passar para o outro meio. Quando ela passa para o outro meio, o que passa fica com fase positiva e o que retorna fica com fase negativa, certo? Isso quando ela passa de um meio mais para um meio, quando ela passa de um meio menos para um meio mais, ok? Quando ela passa do meio mais para um meio menos, a fase está positiva indo para a direita. Quando ela bate na superfície de separação entre as cordas, existe uma refração, ou seja, a corda passa para o outro lado, mas ela passa com a fase positiva, certo? E quando ela bate na superfície e sofre refração, ela ao mesmo tempo sofre reflexão. Então uma parte volta, essa parte que volta, volta também com a fase positiva, certo? Então percebe o seguinte, quando ela passa do meio menos para o meio mais, a parte que volta dessa refração, ou seja, a parte que sofre reflexão na superfície, volta com a fase invertida. E a parte que sofre refração passando para o outro lado, vai com a mesma fase que a onda original tinha. Quando ela passa do meio mais para o meio menos, quando ela bate na superfície de separação, o que volta, ou seja, o que sofre reflexão, volta com a mesma fase da original, e o que passa sofrendo refração volta com a mesma volta não, né? Vai com a mesma fase da original. E eu quero falar uma coisa, a amplitude da onda original ela é sempre maior do que as amplitudes das ondas geradas quando sofre reflexão e refração. Beleza? Nesse princípio aqui dessas cordas. Tranquilo? Massa. E outra coisa, a onda que está na corda mais densa tem amplitude menor do que a onda que continua na corda menos densa. Beleza? Um exemplo aqui, ó. Vamos olhar para esse exemplo aqui, ó. A amplitude disso aqui é sempre menor do que a amplitude disso daqui, certo? Porque a amplitude da corda é mais densa,
é sempre melhor do que a amplitude da corda menos densa. Tranquilo? Beleza? Isso aí, ó, eu vou ser bem sincero, isso aí não vai cair. Eu tô ensinando, mostrando a vocês porque, de certa forma, isso aí tá no capítulo, certo? Pra gente ver, mas não tem muita aplicação no cotidiano da gente, então o Enem, ele visa sempre o cotidiano. Então, provavelmente, nem reflexão, nem refração de cordas, eu creio que caia. Mas é bom a gente ver, tranquilo? E pra gente finalizar essa segunda etapa do vídeo, refração do som é só aquele detalhezinho que a gente sempre gosta de falar. O som se propaga muito mais rápido em meios mais sólidos, certo? Quanto mais sólido, quanto mais denso um meio, melhor para a propagação do som, certo? Porque o som gosta de moléculas, ele precisa de moléculas para se propagar. Então, quanto mais choque de moléculas tiver, melhor é a propagação dele. Tranquilo? Lembra disso. Então, o sólido ele oferece mais moléculas para o som se propagar. Então, é melhor para ele. Simples assim. Beleza? Vamos embora para a terceira etapa do vídeo. Fera, difração. Vamos lembrar rapidamente difração. É o fenômeno em que a onda, tanto eletromagnética como mecânica, tem a capacidade de desviar de obstáculos, certo? Eu coloquei uma imagem aí que não está no livro, nem usei na aula, nem no pré-aula, nem em canto nenhum. Foi uma imagem que eu achei bacana, que são duas pessoas aqui conversando, certo? E uma terceira pessoa atrás de um muro. E aí tem uma certa fenda. Essa pessoa que está atrás do muro, ela escuta a conversa dessas duas pessoas. Por quê? Porque o som que está sendo propagado por essas pessoas provavelmente tem o mesmo comprimento de onda da fenda. Ó. Se tu olhar até visualmente, o tamanho delas é bem parecido. Então, quando o tamanho da fenda ou do obstáculo é semelhante ao tamanho do comprimento de onda da onda, essa onda ela consegue desviar esse obstáculo e consegue chegar a qualquer ponto atrás desse obstáculo. Tanto que essa pessoa que está aqui lateralmente à fenda consegue escutar a conversa, certo? Porque o som ele conseguiu desviar o obstáculo. Beleza? O som como uma onda consegue desviar. Então lembra, qualquer onda ela sofre difração. Isso é um fenômeno estritamente ondulatório. E a onda ela consegue fazer a difração quando o obstáculo ou a fenda que ela vai desviar tem o mesmo tamanho ou um tamanho muito parecido com o seu próprio comprimento de onda, certo? Aí eu coloquei os três exemplos que estão no livro de vocês e eu também utilizei ele no pré-aula. Quando a onda quando a onda ela é muito menor do que o tamanho da fenda ou o tamanho do obstáculo, ela passa facilmente, ela passa como se fosse a mesma coisa para ela, certo? A onda veio aqui, veio, ela continua passando. Pessoal, não confunde esse tamanho daqui, que isso aqui não interfere em nada para mim, certo? Na difração. O que é importante é justamente o comprimento de onda, é isso daqui, ó. É a distância entre um pico e um pico, certo? O comprimento de onda. Se esse comprimento de onda for muito menor do que a fenda ou o obstáculo, ele passa facilmente. Tranquilo? Ele passa facilmente. Se for bem parecidos, aí é o fenômeno de difração, certo? A onda veio, ó, o comprimento de onda, o tamanho dele, e o comprimento da fenda. É bem parecido, tá vendo? Então quer dizer que quando são bem parecidos, a onda consegue desviar, ó, e consegue chegar em todos os lados, certo? Ela consegue desviar de fato e consegue chegar em todos os lados. E quando a fenda é muito menor do que a onda nem passa, certo? A onda nem passa. Ela não consegue transpassar essa fenda. Beleza? Tranquilo? Massa. Isso aí é o fenômeno de difração. Aí, pessoal, tenta absorver isso de forma correta. Lembra que o obstáculo também tem que ser do mesmo tamanho da fenda, porque se não for, não tem difração. Aí pouco importa para a gente. Tem que ocorrer difração. O fenômeno de difração é o estudo do desvio dos obstáculos feito pelas ondas, certo? Então é sempre comprimento de onda muito parecido com o obstáculo, muito parecido com a fenda que ele vai passar. Tranquilo, fera? Beleza? Então vamos embora para a próxima etapa do vídeo. Fera, a gente já está bem pertinho do final. Eu só quero falar de interferência e polarização e a gente finaliza, certo? Ó, interferência, bem rapidinho, aquele princípio da superposição. Quando a gente tem pico encontrando pico, a gente tem uma interferência construtiva. E quando a gente tem pico encontrando vale, ó, pico encontrando vale, a gente tem interferência destrutiva, certo? No ponto onde a gente faz um encontro, certo? Lembra, pico com pico, vale com vale, dá interferência construtiva. E aí nesse ponto de interferência a onda ela tem uma amplitude maior, tranquilo? Se eu chamar a amplitude A1 e amplitude A2, essa amplitude aqui ela vai ser A1 mais A2, tranquilo, fera? E se eu chamar isso aqui de A2 e A1, a amplitude vai ser
A2 menos A1, certo? Ou A1 menos A2, tanto faz, é sempre um módulo, certo? É sempre o módulo que a gente usa. Beleza, fera? O princípio da superposição explica tanto interferência em cordas como também interferência luminosa, beleza? A gente lembra disso. Eu também quero falar que existe interferência parcial, né? Mas essa aí a gente não vai calcular nada, a gente só precisa entender que ela existe, certo? Mas a gente não vai calcular nada. Um princípio da interferência luminosa que é muito importante é justamente o experimento de Thomas Young, certo? O experimento de Thomas Young ele fala justamente ele usa, se baseando nos princípios da difração e da interferência, ele usa isso para provar que a luz ela era uma onda, certo? Ela se baseia nisso para explicar. Porém, a gente também conseguiu aplicar essa interferência, esse experimento de Thomas Young, a gente conseguiu aplicar ele a elétrons. E a gente provou também que o elétron tinha um comportamento ondulatório, certo? Então, o experimento de Thomas Young é mais a critério de curiosidade, para a gente entender que ele explica que a onda ela pode ser, que a luz pode ser onda, e que uma partícula também pode ser onda, que o elétron é uma partícula e se comportou como onda, beleza? E o experimento era simples, ele pega uma luz, a luz passa primeiro por uma fenda, sofre difração, depois passa por duas fendas para ser dividida e sofrer difração de novo. Então, ó, eu tenho uma onda e eu tenho a outra onda também aqui, ó. Eu tenho outra onda aqui também. Nos pontos delas se encontram aqui, ó. Esses pontos de encontro são pontos de interferência máxima, certo? E quando a gente encontra, por exemplo, nesse meio daqui, uma interferência é uma interferência destrutiva, porque a gente tem um pico com um vale. Então, assim, isso é só critério de curiosidade, certo? Não precisa tu saber de tudo isso, não. A gente só precisa entender que quando ele chega nesse anteparo aqui, que é como se fosse uma parede, a gente observa esse padrão daqui, certo? O padrão, as franjas claras são interferências construtivas e essa parte escurinha aqui é a interferência destrutiva, certo? E aí, através de processos matemáticos, a gente conseguiu determinar essa relação matemática aqui, certo? Semelhança de triângulo e por aí vai. A gente entendeu que o comprimento de onda da onda é igual a ΔX vezes D sobre L. ΔX é justamente a distância entre as franjas, o L é a distância entre a dupla difração até um anteparo, certo? O lambda é o comprimento de onda e o D é a distância entre as franjas. Ou então esse D, fera, pode ser também o diâmetro do obstáculo que ele está desviando, certo? Lembra que difração é tanto para fenda como para obstáculos, beleza? Então esse Dzinho também pode ser a distância entre as difrações duplas, ou então o diâmetro do obstáculo que ele está tentando desviar, tranquilo? E aí, ó, só vou te dar uma dica. Para aplicar essa fórmula, tudo tem que ser na mesma unidade, certo? Então, vê se está tudo em metros, vê se está tudo em centímetros, certo? Geralmente é tudo em metros que a gente tem que colocar. Mas pode colocar tudo em centímetros também, não tem bronca nenhuma. Só preste atenção que essa fórmula não é muito cobrada, mas ela pode ser cobrada, certo? E a gente também vê esse fenômeno sendo aplicado a fio de cabelo, certo? A fio de cabelo. A fórmula é a mesma, o padrão que a gente enxerga é o mesmo, é tudo igualzinho. Tranquilo, fera? Vamos embora para a última etapa do vídeo, de verdade agora, que a gente vai só ver a interferência sonora e polarização e a gente acaba. Tranquilo? Fera, para a gente finalizar o vídeo de hoje, eu quero só relembrar interferência sonora e polarização. Interferência sonora é quando a gente tem duas fontes e essas duas fontes elas emitem sons, certo? Em fase, e aí elas vão se encontrar em um certo ponto P qualquer, onde está um observador sonoro, o cara vai escutar o som. E ele pode escutar uma relação entre as duas ondas, ele pode escutar um som mais forte e um som mais fraco. Ou seja, ele pode escutar um som com interferência construtiva e um som com interferência destrutiva, certo? E quem provoca essa interferência é justamente a diferença de caminho percorrido pelas ondas. Uma onda percorre um caminho maior do que a outra, então isso faz com que uma chegue defasada, atrasada em relação à outra. E esse atraso, se ele for de 180 graus ou de meio comprimento de onda, provoca com que lá a interferência seja destrutiva. Se esse atraso ou essa defasagem aí de 180 graus ou de meio comprimento de onda não acontecer, a gente tem uma interferência construtiva. E aí, em cima disso a gente monta essa relação matemática daqui, o qual ela fala que a diferença de caminho é igual a n lambda sobre 2, onde n é o harmônico de interferência. Se n for par, quer dizer que a interferência é construtiva. Se n for ímpar, quer dizer que a interferência é destrutiva. Lembra disso, fera? Isso é quando as ondas são em fase, que são
99% dos casos. Se for defasado, se for em inversão de fase, a emissão, é só tu trocar. Onde era ímpar, passa a ser par. Só isso. Tranquilo, fera? Beleza. E lembra também que existem interferências parciais, né? Só que a parcial a gente não calcula nada. Beleza? A parcial não calcula nada. Massa, fera. Tranquilo? Beleza. E sim, outra coisa, no ponto P, não é que eu escuto um som mais alto ou mais baixo, não. Alto e baixo não tem nada a ver com a intensidade do som, certo? No ponto P eu escuto um som ou mais forte ou um som mais fraco. E existe diferença entre forte e alto e fraco e baixo, certo? A gente vai ver isso na próxima aula. Mas por favor, não confunde isso. A gente escuta um som mais forte ou um som mais fraco, beleza? Massa. Para a gente finalizar a polarização, lembra que polarização é quando a gente usa um filtro polarizador para controlar a intensidade da luz, certo? Ou então de uma corda, de uma onda numa corda, certo? Lembra que polarização só existe para ondas do tipo transversal, certo? Se a onda for do tipo longitudinal, ela não sofre polarização, certo? E a polarização é simples. A gente tem uma onda que é uma onda luminosa, que ela está oscilando para todos os lados, certo? Ela é uma onda totalmente transversal. E quando ela passa pelo primeiro filtro polarizador, esse é o primeiro filtro, ela perde metade da sua intensidade. Ou seja, se ela tem intensidade I0, quando ela passa por esse filtro polarizador, ela sai com a mesma direção do filtro polarizador, tá vendo? A mesma direção do filtro polarizador e com a intensidade I0/2. Quando ela passar pelo segundo filtro polarizador, a onda, a intensidade dela, dessa onda, ela é calculada por aquela formulazinha, né? Não sei se tu se lembra. Cosseno ao quadrado de φ, beleza? De φ, pronto. Cosseno ao quadrado de φ, certo? E φ é o ângulo entre a luz e o filtro, certo? E outra coisa importante, se tu quiser eliminar totalmente uma luz, coloca um filtro que faz 90 graus com essa luz. Simples assim. Por exemplo, se eu tenho uma luz totalmente horizontal, eu tenho que colocar um filtro totalmente vertical. Aí eu elimino essa luz. Se eu tenho uma luz totalmente vertical, eu tenho que colocar um filtro totalmente horizontal para eliminar essa luz. E lembra, se você quer eliminar a luz, é só colocar um filtro fazendo 90 graus com essa luz. Ponto. Porque quando a gente coloca 90 graus, o filtro, esse φ aqui vai ser 90 graus. O cosseno de 90 graus é zero. 0 vezes 0 vai dar zero. Então I seria igual a zero. Então a intensidade final da onda seria zero. Quer eliminar uma onda, coloca um filtro fazendo 90 graus com essa onda. Ponto. Da mesma forma, a gente tem nas cordas, coloca um filtro, funciona da mesma forma, certo? E a polarização em cordas, ela não são usuais de forma nenhuma, certo? Pra gente. No dia a dia da gente. Agora, o polarizador, ele é muito usual, certo? Por exemplo, quando a gente compra um óculos de sol, é um óculos de sol que realmente ele é regulamentado pela Anvisa, se eu não me engano é a Anvisa o órgão regulamentador desses óculos, a gente tem filtros polarizadores, que ele elimina a intensidade luminosa do sol em sua grande parte, fazendo com que a gente só enxergue a luz essencial visível. Então ele protege contra o UVA, contra o UVB, o olho da gente. Quando tu compra aqueles óculos de R$ 20 na praia, eles não são regulamentados pela Anvisa, eles não têm polarizador, porque polarizador é caro. Então eles não têm. Como eles não têm, a luz vai entrar no teu olho, para tu aparentemente ela está com baixa intensidade, porque teu olho ele se acomoda, ele vê mais escuro, então ele dilata a pupila. Só que quando tu dilata a pupila e esse óculos não tem polarizador, o VA e o VB entra direto na tua retina. E aí tu vai aos poucos perdendo células da retina, podendo até chegar a um problema muito grande que seria a cegueira, certo? Então tenham cuidado, não usem óculos comprados em praia. Isso é muito perigoso para a sua saúde. Beleza, fera? Então ó, a gente encerra por aqui. Qualquer dúvida, conversem comigo, beleza? Então um cheiro a todos e até a próxima. Tchau.